Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar início a uma nova modalidade de estudos em relação à Escola Bíblica Dominical. Hoje começaremos a estudar a nossa primeira lição da nossa revista do segundo trimestre de 2020 e tem como tema da nossa revista a Igreja Eleita. E nesta primeira lição, ela está abordando a carta aos Efésios, saudação e destinatários, dividida em três grandes tópicos. O primeiro tópico, autoria e data. Depois estaremos estudando o destinatário e, finalizando o terceiro tópico, estaremos estudando propósito e mensagem. Meus queridos irmãos, que você tenham bons estudos nesta manhã de domingo e que Deus te abençoe e te edifique a cada dia mais, em nome de Jesus. Texto áureo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nós temos aqui as leituras diárias que servem para base dos nossos cultos domiciliares, cultos domésticos, onde os irmãos podem utilizar cada tema desse, cada versículo para abrir o culto doméstico no lar. Que seja uma prática dos irmãos constante. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, a partir do versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. A introdução da nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre a Epístola aos Efésios, como já falamos, que ela é denominada, de acordo com a teologia bíblica, a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã, pois a revista da Escola Bíblica nesse trimestre fala exatamente dessa epístola, a qual nós devemos estudar com afinco, dedicação, e que cada lição seja para nós um devocional onde possamos praticar no dia a dia da nossa caminhada cristã. Vamos começar?
Então, lição de número 1, vamos para o primeiro tópico. Meus amados irmãos, nós vamos dar início agora no ponto 1, que fala da autoria e data. A autoria e data da carta aos Efésios. Vamos começar pela autoria, claro, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 1, a parte A, ele já começa a escrever e dando já ênfase à sua autoria. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É uma das marcas registradas de Paulo. O vocábulo Saulo no hebraico significa solicitado. Talvez aí seja uma homenagem ao rei Saul, que era da mesma tribo de Paulo, né? Paulo era da tribo de Benjamim. E a palavra Paulo, romano, quer dizer pequeno. Então, o livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, esse nome hebraico, como eu falei agora há pouco, e o nome romano, Paulo, que significa pequeno. Vamos para a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, no caso, o apóstolo sempre se identifica como Paulo, nunca como Saulo, ele nunca se identificou ou se apresentou como Saulo, né? Apenas como Paulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Como está escrito lá em Romanos, capítulo 11, versículo 13. Um outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Paulo, ele reivindica que ele não é nenhum impostor, mas sim ele reivindica a sua autoria como um apóstolo de Jesus Cristo. Ele enfatiza pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens, como está escrito lá em Gálatas 1:1. Então, lá Gálatas 1:1, ele esclarece que não é da vontade de homens, porém, pela vontade de Deus, como enfatiza também aqui em Efésios 1:1. Vamos para o terceiro tópico, ou subtópico, né? Uma epístola da prisão. Epístola escrita na prisão. Paulo estava encarcerado em Roma, certo? E essa epístola, ela integra as outras epístolas que estão aí nesse rol de epístolas da prisão, que é Filipenses, Colossenses e Filemão. A data, o apóstolo Paulo, provavelmente aí por volta do ano 61 e 62, depois de Cristo, ele escreveu essa carta, tendo Tíquico como o seu portador. Lá no capítulo 6, versículo 21, nós identificamos isso. E, de acordo com Atos dos Apóstolos, Paulo teve 3 viagens missionárias, implantando igreja na região do Mediterrâneo, e aí depois ele ficou preso, domiciliar, está preso na sua casa, né? E talvez aí no ano 60, entre 60 e 62, de acordo com Atos, do capítulo 28, versículo 30, e a epístola foi escrita logo depois do ano 60, né? Porque ele passou esse tempo aí preso. Vamos para um pequeno esboço da epístola. A epístola está dividida em 2 partes. E a primeira parte é a parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. O tema dessa primeira parte está concernente às gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção. Então fala mais a respeito da redenção, teologicamente. A parte 2
Essas são instruções práticas para a igreja e para os crentes, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Então a parte 1 começa com a saudação, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Logo após vem a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Começa aí, iniciando no versículo 3, capítulo 1. Depois vem uma oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Agora, quarto, vem os resultados da redenção em Cristo. E finalizando essa parte, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Mais uma parte de oração, finalizando o capítulo 3. A parte 2, concernente a instruções práticas, ele começa no capítulo 4, implementando o propósito de Deus. Aí vem reproduzindo a vinda de Cristo nos crentes, é uma parte escatológica, né? Aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, uma parte prática. E vem a outra parte que é estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Capítulo 6, versículos do 10 ao 20, é a parte mais devocional. E os versículos 21 ao 24 é a conclusão. Portanto, aqui nós vimos essa parte do esboço, primeiro tópico, com os seus subtópicos, e vamos continuar o nosso estudo sobre a Epístola aos Efésios. Vamos começar agora com o destinatário. O destinatário está dividido em 4 partes. A primeira parte, a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso, a saudação epistolar. Esse tópico está dividido nesses 4 subpontos. Primeiro, a cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C. Era um grande centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Atualmente o país da Turquia, faz parte da Turquia, né? Ela era litorâneo, cujo porto desaguava no mar Egeu, e era uma das ruas principais. A rua principal era toda pavimentada de mármore, com colunas bem trabalhadas. Isso mostrava o glamour daquela cidade, né? E era considerada, tanto por isso como por mais outros requisitos daquela cidade, era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, de 25 mil espectadores, tinha capacidade. Próximo ficava o estádio com a pista de corridas e arena. Como era a religiosidade de Éfeso? Abrigava o templo de Artemis, que era a deusa Diana, né? A grande deusa dos Efésios, né? Que era a deusa da fertilidade. A sua economia girava em torno dessa idolatria. Dependia dos turistas que iam lá fazer romaria, e o comércio também era abastecido com nichos, com imagens, esculturas, e assim a economia era desenvolvida e girava em torno de tudo isso, né? Tanto que o povo ficou alarmado quando Paulo começou a pregar contra a idolatria, lá em Atos, capítulo 19, versículos 27 a 29. A igreja de Éfeso, ela foi se desenvolvendo nesse contexto. Então, era uma cidade idólatra que praticava as magias, o ocultismo, a libertinagem, a idolatria, os seus cultos eram cultos pagãos, né, cheios de frivolidade, de tantas imoralidades. Então a igreja, os irmãos, Paulo, quando evangelizou a cidade, ele durou aproximadamente 3 anos, conforme Atos 20, 31,
E quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais eram batizados nas águas, conheciam o batismo de João, e Paulo conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. É tanto que lá em Atos, na leitura que fizemos, eles foram batizados do Espírito Santo. Paulo começou a evangelizar para os judeus, na sinagoga por um espaço de 3 meses, e depois ele, como alguns judeus começaram a resistir ao evangelho, ele voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado, na escola de Tirano, conforme Atos 19:9. Você depois pode examinar, pode dar uma pausa no vídeo, pesquisar aí na Bíblia, tá bom? E conferir, depois você vai dar o prosseguimento. E Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia de forma que os lenços, os aventais de Paulo eram encaminhados e as pessoas eram curadas, né? Os demônios eram expulsos, porque Deus o usou poderosamente, até porque era preciso, né? Era um lugar cheio de magia, de idolatria, tinha que a mensagem ser pregada com toda a autoridade. Grandes líderes da igreja passaram por lá. Apolo, que Apolo foi um dos que foi orientado por Priscila e Áquila, também foi um dos líderes daquela igreja. Timóteo pastoreou, conforme 1 Timóteo 1:3. E segundo Irineu, o apóstolo João também foi um dos líderes daquela igreja. Saudação epistolar. Saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo, quando ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 de Pedro. Paulo os cumprimenta com a palavra-chave, né? Graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus sobre aquelas pessoas que viviam no erro, no pecado. Né? Então, tudo aí leva essa linha de pensamento, a graça de Deus se manifestando, a impiedade. Né? Quanto aos destinatários, a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, dando continuidade, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição que tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Ela está dividida aí em propósito e mensagem. No propósito, nós vemos que havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério, magia, mas que agora se reuniu com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Você vê, você pode dar uma pausa e ler lá no primeiro capítulo, no versículo 20, o apóstolo já começa dizendo que Cristo manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O outro propósito o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Se você ler em Efésios no capítulo 2, Paulo já começa a dar essa orientação como um dos propósitos da epístola. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Assim sendo, o apóstolo ele teve essa preocupação, mostrando que o passado deles era um passado de cristãos marcados pela imoralidade bebedeira, que nós já vimos, mas, uma vez salvos pela graça de Deus, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, como a leitura que nós fizemos aí na Epístola aos Efésios.
Terceiro, a preocupação do apóstolo era com a unidade e a paz entre judeus e gentios. Os gentios cristãos, né, enfatizadas pelo plano universal, por assim dizer, né, da redenção para ambos. Quando nós lemos em Efésios, ele diz que a parede da separação que tinha entre judeus e gentios foi eliminada. Para Deus, agora não tem nem judeu, nem gentil, nem escravo, nem servo, nem livre. Todos são igual para Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? E é importante manter o vínculo, a paz entre os irmãos e entre tanto judeus como gentios. Até porque na Igreja de Deus é um só corpo. Por isso que a Epístola enfatiza a Igreja como um corpo, que não pode ser dividido, né? Um corpo que não pode ser dividido. O último, uma das intenções do autor aos Efésios era, no caso Paulo, era de atender às múltiplas necessidades da Igreja, numa perspectiva pastoral. E por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a Igreja, o corpo de Cristo. Muito importante, pois é um tratado especial apostólico pastoral. A mensagem ela está dividida em duas grandes partes, que é Jesus Cristo, o cabeça, e a Igreja, o corpo, conforme as passagens que nós vimos aí, né? E ela está dividida em alguns eixos. Esses eixos, eles fazem parte dessas duas temáticas e podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes aspectos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus, depois a atuação do Espírito Santo, a reconciliação e assim por diante. Portanto, meus irmãos, concluindo o nosso estudo de hoje da Epístola aos Efésios, onde nós estudamos aí bastante orientações, propósitos de Deus para a nossa vida, os quais, se nós praticarmos, com certeza estaremos sendo edificados. Eu quero concluir aqui dizendo que a Epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Por isso que a Epístola aos Efésios, ela traz um compêndio aí de orientações cristãs para que possamos praticá-las e assim nos edificar a cada dia através desta palavra santa e gloriosa, cujo apóstolo Paulo foi o escritor. Na verdade, o Espírito Santo, o autor que o inspirou, que o capacitou, ele trouxe muitas verdades espirituais para nós. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Cristo, a cabeça que nos orienta, que nos consola, que nos fortalece e que nos dá direção para o porto seguro que é o céu. E a batalha contra as forças das trevas, pois nós estamos em batalha espiritual e nada mais profundo e edificante do que estudar a palavra do Senhor para que assim possamos vencer toda a potestade do mal pelo poder da palavra e na unção do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe a todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus.